Boa tarde, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Estou aqui de novo tentando fazer um vídeo rápido, né? A gente tenta, mas a palavra às vezes ela vai puxando, uma coisa vai puxando a outra e a gente acaba levando um pouquinho mais de tempo. Mas é legal, eu tô aqui fazendo novamente esse vídeo. Falei, Senhor, me dá ajuda, tirar um tempo para fazer, porque tô tendo um retorno assim que tá glorificando o nome do Senhor. Pessoas falando, nossa, eu enviei para fulano que tinha um coração tão duro e foi bom e tal, e eles deram retorno e tal. Eu fiquei muito feliz quando eu vi e falei, Senhor, eu preciso achar tempo para poder fazer mais vídeo. E todo o desejo da gente é que a palavra de Deus alcance cada vez mais as pessoas, leve cada vez mais conhecimento para as pessoas, liberte cada vez mais as pessoas das coisas que têm amarrado a vida delas, né? E fico feliz desses retornos que tem vindo após os vídeos e não tenho interesse, não tenho desejo de ser conhecida, de fazer de maneira alguma. Eu quero fazer o reino de Deus ser conhecido, amém? Então, no último vídeo que eu fiz, não sei se foi o último ou penúltimo, a gente falou sobre uma festa que vai ter, tá lá em Mateus 22, fala de uma festa que vai acontecer e que muitos serão chamados para essa festa. Só que poucos serão os escolhidos de permanecer nessa festa, né? Quem tiver interesse é só colocar lá, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, ou coloca Roseli Souza no YouTube, que eu acho que vem alguma coisa, vocês vão ver. Tá? Eu vou ver direitinho como que tá lá, mas é assim, eu faço os vídeos e eu lanço, e eu tenho um pessoal já que eu mando esses vídeos, então esse pessoal vai divulgando os vídeos. E é interessante porque a palavra de Deus é comida boa, da palavra de Deus, realmente da gente, a gente não tem nada para oferecer. Mas voltando, esse vídeo então se fala dessa festa que Jesus falando, né, a parábola ali existia um homem que ia fazer uma festa, um rei e tal, e chamou. Então, e quando esse rei chegou ali, tinha os convidados, só resumindo rapidinho, tinha assim os convidados já para essa festa, só que os convidados começaram a dar muita desculpa, não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal, não aceitaram aquele convite, rejeitaram aquele convite. Então, o rei fala para os servos dele, vocês vão, tudo que tiver na rua vocês trazem, tá? Só que ele dava todo o recurso para esse povo entrar na festa adequado, com roupas nupciais. Então, o rei não só chamou aquele povo todo que estava ali pelas ruas, caídos, todos os tipos de pessoas, o rei chamou para aquela festa. Mas ele dava roupas novas para que eles entrassem naquela festa e permanecessem e usufruíssem daquela festa. E os servos fizeram isso, mas quando o rei chegou naquele pátio, que viu aquele monte de gente na festa, ele se alegrou, tá? Porém, ele enxergou um ali que não estava com as vestes nupciais. E daí ele chegou e falou, amigo, como que você conseguiu entrar aqui com essas vestes, né? E daí o rapaz, né, abaixou a cabeça, se entristeceu e o rei deu uma ordem. Lançai-o para fora, onde é um lugar de ranger dos dentes, é um lugar sombrio, lançai-o. Por quê? Porque ele não aceitou as vestes, foi oferecido para ele. Ele não aceitou. Então ele entrou, então ele não permaneceu na festa. Então para nós hoje, Deus, ele nos chama para essa grande festa que vai acontecer do filho, que é a bodas, né? A bodas do Cordeiro, o filho dele, que ele é um noivo, Jesus é um noivo, e todos aqueles que recebem, lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, então eles tomam outras vestes e são convidados para essa grande festa, para esse grande banquete que vai ser oferecido e vão ser servidos pelo próprio Senhor, Jesus. E na continuidade disso, Jesus ali falando com os fariseus, né? Ele está em Mateus 22, essa história, vocês vão pegar a festa, vai pegar essa continuidade do que eu estou falando também agora.
Jesus pega, os fariseus vêm e começam a questionar Jesus, porque eles entendiam que Jesus era um agitador, que Jesus veio para instaurar um reinado dele aqui na terra e tomar o reinado de César e tal. Então eles começaram a tramar entre eles em pegar Jesus em alguma falta. E daí eles falam para Jesus, eles chegam: mestre, bem que a gente vê que o Senhor é enviado de Deus e tal, mas o que é lícito a gente dar tributo a César? Jesus, sabendo da malícia deles, né, da intenção do coração deles, Jesus ainda fala assim: mas vocês insistem, né, em querer armar para cima de mim? Leiam lá, Mateus 22. Vocês insistem lá, ainda essa passagem ainda está em Mateus 22, 18 e 19. Jesus fala para eles: mas vocês insistem, né, em querer fazer uma pegadinha comigo? Mas tudo bem, me mostra a moeda. Aí eles mostram, aí Jesus fala: olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava falando? Dá a César a responsabilidade dos direitos morais que cabe a César. César era uma autoridade aqui na terra e Deus não veio. Tanto que a palavra de Deus fala que toda autoridade aqui foi dada por Deus. E ele nos ensina a respeitar essas autoridades, né? Então Deus não veio revogar os direitos das autoridades, né? O respeito que devemos ter com as autoridades outorgadas aqui nessa terra. O que Deus estava falando, o que Jesus estava falando era espiritual, e eles tinham uma visão muito carnal, tanto que a palavra diz que os homens carnais, eles não conseguem discernir as coisas espirituais. Porque hoje as pessoas têm muita dificuldade de entender o que Jesus vem nos ensinar e nos falar. Por quê? Porque as pessoas estão presas nesse mundo carnal. Eles não conseguem se desligar do carnal para entender as coisas espirituais. Tá. Aí, Jesus fala, né, dá a César o que é de César, que era a responsabilidade moral. Nós temos que ser zelosos e ser responsáveis com a nossa vida aqui nessa terra, diante das autoridades, respeitar as autoridades, né? Ninguém precisa temer a autoridade sem andar direito, né? Então, e a Deus, e dai a Deus, ele fala, e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é a gratidão. E com a gratidão, a obediência. Mas por que eu tenho que ser grato a Deus? Mas por que eu tenho que obedecer a Deus? Se eu tenho que trabalhar, muitas pessoas falam isso. Se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não estudar, eu não tenho um bom emprego. Muitas pessoas acham que tudo que tem, Deus não tem nada com isso, é esforço meu. Eu já escutei esses absurdos, né? Pessoas ateus, né? Que não reconhecem Deus de maneira alguma. Porém, por que dai a Deus a gratidão e a obediência? Porque ainda que o homem pecou, se desligou, rejeitou estar sobre a submissão de Deus, Deus ainda providenciou um recurso para o homem. E daí tudo que vemos hoje de tragédia, de enfermidades, de dores, de sofrimento, é consequência do homem ter esse sentimento de ser independente de Deus. Porque foi o primeiro pecado do homem, foi querer essa independência. Quando o homem desobedeceu assim no primeiro momento, é como ele estava falando para Deus, não, a serpente, na verdade, ela enganou Eva com a frase assim, no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Então, quando a mulher aceitou aquela proposta da serpente,
No coração do ser humano hoje, até hoje, é esse sentimento que briga. Cada um quer ser o seu próprio Deus. Cada um quer tomar as suas decisões. Ninguém quer consultar a Deus para saber o que ele pensa, o que ele acha. Aí Mateus aí também, no 22, ele vai falar, Jesus vai falar assim, olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a gente erra demais porque a gente não conhece a palavra, a vontade de Deus. E muitas pessoas dizem, não, eu tenho fé, eu conheço Deus, não, eu falo com Ele. Mas se você não, você pode até falar com Ele. Mas se a gente não ir ouvir o que Ele tem para nós, o ensino que Ele tem para nós, a gente continua errando. E os nossos erros, eles trazem para nós sofrimentos e mais sofrimentos, e mais sofrimentos, e mais lutas e mais lutas. Então, para ser minimamente inteligente, a gente tem que entender que eu preciso ouvir Deus, o que Deus tem para mim, o que Deus sonhou para mim, o que eu preciso voltar a depender dele, porque para você que está cansado, que até hoje lutou e não saiu do lugar e continua nesse mundo de trevas que parece assim que está tudo muito escuro na sua vida. É importante a gente entender que, voltando ali para quando Jesus estava falando sobre César e sobre o reino de Deus, Jesus não veio desfazer a ordem das autoridades desta terra. Jesus veio destruir a autoridade e a legalidade no mundo espiritual, porque todo mundo negligencia esse mundo espiritual, acha que é só isso daqui que se vê, que acontece, que está agindo. Não é. Existe um mundo de trevas que, enquanto a gente não conhece a Deus, a gente dá legalidade, a gente dá autoridade para esse mundo de trevas operar nas nossas vidas. Por isso Jesus, volta a dizer, por isso Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu conheço a vontade de Deus, que está na palavra dele, os ensinamentos dele, Deus ele vai me blindando com o conhecimento e ele me transporta. Quando eu entendo o que Jesus fez, por que Jesus teve que morrer a minha morte, porque naquele momento que a mulher desobedeceu e aceitou a proposta da serpente, ela teve uma morte espiritual. Ela se desligou de Deus e toda a humanidade nasce desligado de Deus, nasce morto espiritualmente, porque Deus falou, no dia que vocês comerem, ou no dia que vocês desobedecerem, ou no dia que vocês declararem independência de tudo que eu quero fazer, independente de mim, vocês vão morrer. Então, o ser humano nasce, desde lá, o ser humano é desligado de Deus, ele é morto, ele tem um espírito morto, e um espírito morto não volta para o céu. Então, o que Jesus veio? Jesus veio e morreu a nossa morte. Quando eu entendo que eu estava morta e que Jesus, por quê? Porque eu sou descendência daquela mulher de Eva que veio, que declarou a independência de Deus, eu estava morta espiritualmente. Quando eu entendo que Jesus veio para me dar a vida, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu entendo que Jesus veio para morrer a minha morte e me dar a vida novamente, eu entendi isso, eu aceitei. Nossa, eu estava morta. Jesus está me oferecendo a vida de novo, a comunhão com Deus de novo. Quando eu entendo isso, desperta em mim o interesse de saber mais o que Deus tem para minha vida, para me ensinar. Antes do entendimento disso, ninguém se apaixona, ninguém quer conhecer a palavra. Ninguém quer. Esse é o novo nascimento. Quando a pessoa nasce, porque ela entendeu isso que Jesus fez, o porquê que ele fez isso, Jesus nos transporta do reino de trevas e nos leva para o reino
para o seu reino de luz, né? É Colossenses que fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Deus nos transporta. Deus entendia o que Jesus fez. Então, o que é? Deus nos tira daquele reinado de trevas, porque enquanto eu estou morta, eu não sou ligada com Deus. Eu estou num mundo escuro. Eu estou aqui achando que estou viva, mas na verdade eu estou morta. Tudo escuro na minha vida. E quem domina nesse mundo de trevas é aquele que levou a mulher a pecar lá no Éden. É Satanás. Então, o que domina a nossa vida, enquanto não temos entendimento e conhecimento de Deus, não errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras é a vontade de Deus, o poder de Deus é o que Ele fez para nos dar a vida de volta, Jesus, e com isso muito mais. O entendimento do que Jesus fez por nós, nos dando a vida, é o começo do reino de luz. E nesse reino de luz a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai cada vez mais tendo foco de luz sobre a nossa vida, e cada vez mais assim as trevas não têm poder nem autoridade sobre a nossa vida. Eu vejo hoje pessoas, até mesmo pessoas nas igrejas, mas são negligentes, são acomodadas, não querem buscar o Senhor, o entendimento da palavra de Deus, o que Deus fala, o que Deus quer me ensinar. E ainda existe um foco de trevas ali, um cantinho de trevas sobre a vida das pessoas, e as pessoas estão sofrendo. E sem entendimento não há obediência, não há gratidão. Então, tudo isso, resumindo tudo isso, o que a gente tem que ser despertado? Em primeiro lugar, entender que sem Jesus eu estou morta. A palavra de Deus diz que Jesus se manifestou, em 1 João 3,8, fala assim, que o Filho de Deus se manifestou neste mundo para destruir as obras do diabo. Então Jesus não veio destruir a autoridade dos governantes desta terra. Jesus veio destruir a autoridade do governo espiritual no mundo de trevas. Ele veio nos tirar desse império das trevas e nos levar para o seu reino de luz, porque Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus reinando na minha vida, eu estou neste mundo de trevas. Então você pode gritar, você pode clamar, o que Deus vai fazer é tentar levar a palavra que é Jesus, porque em João ele fala que o verbo se fez carne, habitou entre nós e ele está entre nós. E quando a palavra vem sobre a nossa vida, a luz vem sobre a nossa vida, a vida vem sobre a nossa vida, sem intimidade com a palavra, eu estou dando legalidade para o mundo de trevas governar sobre a minha vida. Então é necessário que a gente entenda a necessidade. Aí muitos falam, mas eu vou na Bíblia, eu não entendo. Pegue o começo do Novo Testamento, vai ler João, mas lê com os olhos de amor, Deus. Eu preciso entender o que o Senhor está falando. Pegue um livro, é um livro no começo, e comece a entender o que Deus está falando a seu respeito. E a princípio entenda que você nasceu morto caminhando para um mundo de trevas eternamente. Inferno é muito pior do que ranger de dentes, muito pior do que fogo eterno, muito pior do que trevas eternas. Você está num lugar onde nunca mais haverá possibilidade de se arrepender e ser ouvido por Deus. Isso é a pior coisa do inferno. É você nunca mais ter a chance de clamar e ser ouvido.
E a gente nasce indo para isso. O que é conversão? É quando eu nasci indo para esse caminho, e quando eu entendi que eu estava morta e que Jesus está me oferecendo a vida, eu aceito a vida dele. Ele faz uma conversão na minha vida. Eu saio daquele mundo de trevas e passo a caminhar um caminho de luz. Um caminho de Jesus, que é a luz, e Jesus traz luz para as minhas trevas. Mas quanto mais eu me alimento dele, que ele é a palavra. Ele fala na igreja católica, ele fala na igreja evangélica, da Eucaristia, da comunhão, da Santa Ceia. Aquele que não come da minha carne não tem parte comigo, aquele que não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então, se você não come, como que eu vou comer de Jesus? Como que eu vou beber de Jesus? É a palavra, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, se eu não comer da palavra, que é o próprio Jesus, eu não tenho parte com ele. Eu não estou no reino de luz. Eu permaneço no mundo de trevas. Eu posso estar enfiada dentro de uma igreja, envolvida com todos os trabalhos ministeriais que existem dentro de uma igreja, mas se eu não tiver envolvimento com a palavra e ter fome de comer essa palavra, eu não tenho Jesus na minha vida. Então, e se você não tem Jesus na sua vida, você está no mundo de trevas. E se você está no mundo de trevas, quem está governando na sua vida é o diabo. Que ele é o governador desse mundo de trevas. E você, por estar nas trevas, você não enxerga um palmo na frente do seu nariz, e ele faz de você uma marionete neste mundo de trevas. Ele leva você para onde ele quer, ele leva você. E ele te engana dizendo que vai ser bom. Porque o diabo, ele trabalha com o veneno que ele lançou dentro de nós lá no Éden. Ele jogou dentro da nossa carne as concupiscências da carne, o orgulho, que é a raiz de todo mal. Essa guerra entre os homens, ela está dentro da nossa carne. E o que Jesus veio fazer Jesus veio trazer o antídoto, que é a obediência. Satanás, ele se transformou em Satanás porque ele quis ser igual a Deus e ele foi desobediente. Então, toda vez que somos desobedientes, nós estamos dando vida a essa seiva maligna dentro de nós. Mas quando nós somos obedientes, nós estamos dando vida àquilo que Jesus fez para nós. É o antídoto contra todo esse veneno, essa força maligna nesse mundo de trevas. Então, o caminho você quer ter paz de fato, a paz que excede todo entendimento e que traz luz para todas as suas aflições? Se renda a Jesus. Mas se renda de fato a Jesus. Não basta estar inserido numa comunidade religiosa. Precisa estar inserido no corpo de Cristo, porque a igreja de Cristo é aquela que é realmente lavada e remida no sangue dele e que mergulha no oceano da graça. E esse oceano da graça, tudo se resume na palavra, e a palavra é Cristo. Se eu não estiver mergulhada em Jesus, eu só sou um religioso ou uma religiosa. Eu não faço parte do reino de Jesus, o reino de luz. Eu não fui transportada ainda do mundo de trevas para o mundo de luz. E todo o recurso que precisamos é clamar ao Senhor e buscar, falar com Ele e ver o que Ele quer nos ensinar, a resposta dele na palavra. Sem conhecimento. Não precisa. Aí as pessoas falam: nossa, mas eu vou ter que ler a Bíblia inteira. Não. Vai lendo aos poucos. Porque Deus vai te alimentar com o pouco que você vai buscar no seu dia a dia. Ele vai te sustentar com aquele pouco. É o pão de cada dia. O pão espiritual de cada dia. Leia 2 versículos que seja. Mas tente entender, fique nesses 2, até você entender o que Deus está falando para você nesses 2. O que Ele está querendo ensinar para você nesses 2. E eu tenho convicção, e sou testemunha, que Deus é real, que Deus existe, que Ele é fiel,
e que tudo isso que eu estou falando é a verdade da parte de Deus. Em nome de Jesus, o que eu anseio com esse vídeo e com essa pouca explanação da palavra de Deus é que venha um pouco mais de foco de luz sobre a sua vida. Que o Espírito Santo tenha ferramentas para trabalhar na sua vida, para abençoar a sua vida, para transformar a sua vida, para despertar uma fome de querer mais das coisas de Deus, de despertar o desejo de ser livre, liberto desse mundo de trevas e fazer parte do reino de Jesus, o reino de luz. E quando entregarmos o nosso corpo ao pó, porque do pó a gente veio e ao pó a gente vai voltar, quando a gente entregar o nosso corpo ao pó, o nosso espírito volta para a casa do Pai. E a gente tenha certeza disso, convicção disso, que no dia que a morte se aproximar, nós temos a convicção que nós só vamos devolver à terra o corpo de onde veio. Nós somos do pó e vamos voltar para o pó. Mas o nosso espírito é eterno e ele tem dois caminhos. Ou permanecer no reino de trevas, ou voltar para a casa do Pai, que é um reino de luz, de paz, onde choro e pranto não existe mais. Em nome de Jesus, eu quero orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos, Pai, que somos tão negligentes em relação à sua palavra. Mas nós entendemos também, Senhor, que não damos conta de resolver, de tomar conta da nossa vida, de tomar tantas decisões que são importantes para as nossas vidas, Pai. E nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, queremos declarar nossa total dependência do Senhor, clamar ao Teu Santo Espírito, que com pouco que seja do entendimento que temos a respeito da Tua palavra, Ele possa trabalhar no nosso coração, despertar em nós mais fome, mais sede de tudo aquilo que é espiritual da parte do Senhor. Em nome de Jesus, guia as nossas vidas, nos liberta todos os dias, Senhor, de todas as trevas que ainda querem dominar a nossa vida, e traga luz para a nossa vida, Senhor, e nos transporte de fato, Senhor, para o reino do Teu Filho amado, e nos ajude, Senhor, a caminharmos em gratidão e obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor e que precisamos do Teu poder sobre a nossa vida, nos capacitando, Senhor, a rejeitar toda a vontade da nossa carne para viver a vontade do Espírito Santo na nossa vida e agradar o Senhor e viver em novidade de vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está ouvindo esse vídeo, Pai. Eu clamo ao Senhor que o Teu poder se manifeste em cada vida que está dando atenção a essas poucas palavras que vêm do Teu reino. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que você seja despertado a ter mais fome das coisas de Deus. Amém?